Paz e bem, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos iniciar, ou melhor, reiniciar a nossa reflexão, nosso estudo das admoestações de Francisco de Assis. Tem aqui no canal um conjunto de vídeo, quando ainda o canal tinha o nome de Caminho de Assis, lá de 2017, se não me engano, outubro de 2017, nós percorremos todas as admoestações. Segui aquela tradução da editora Santo Antônio, Mensageiro Santo Antônio, mas hoje, para ficar acessível a todos, eu vou usar essa tradução que nós temos aí na página do Centro Franciscano de Espiritualidade de São Paulo. Então aí vocês estão vendo já a página deles. Eu vou aqui percorrer com vocês esses textos, as admoestações de São Francisco de Assis. Estou aqui agora na introdução. Então convido você para essa reflexão, este estudo. Então é um estudo que nós temos como pretensão ler, meditar, refletir, fazer nascer desses textos a espiritualidade. Muito bem, então basta aí você me acompanhar por aqui. Também depois, se você quiser isto no seu próprio computador, basta entrar. Você também pode selecionar cada capítulo, montar sua apostila, de boa, tá? Muito bem, então vamos lá, com tranquilidade. Vamos começar pela introdução, uma introdução feita para a gente esclarecer essas traduções, para a gente entender o que são essas admoestações. Essas admoestações são com a coleção de 28 textos curtos, são textos breves, vocês vão perceber. A primeira, que é a maior de todas, que não é tão grande assim, mas é a maior, que tem ampla presença nos manuscritos medievais. Uma das admoestações foi o primeiro texto de Francisco citado fora da ordem, em 1231, por um frade dominicano. Lembra-se que Francisco costumava fazer alocuções, fazia pregações a todos os frades nos capítulos gerais. O que eram os capítulos gerais? Reunião de todos os frades, para as decisões, às vezes para definir para onde se vai a missão, se vai abrir uma província, uma nova área de missão. A reunião onde que os frades decidiam, ou elegiam seus superiores. Algumas dessas admoestações podem provir destes capítulos, alguém compilou, mas nem todas. Da primeira, do número 1 ao 13, da admoestação 1 a 13, os temas são variados. Do 14 ao 28, formam o que se chama bem-aventuranças franciscanas. A gente vai perceber o que isso quer dizer, quem são esses bem-aventurados? O que São Francisco está chamando desses bem-aventurados? Quando a gente chega lá na admoestação 14, a gente vai perceber. Provavelmente são textos que só foram falados por São Francisco e que foram preservados por alguém que tomou nota. E é até possível que tenha sido alguém de fora da ordem. Então aqui tem uma certa especulação, mas não é uma especulação assim que a gente pode falar assim, são verdadeiros, não são, levanta esse questionamento sobre a origem, a data. Não é bem nesse sentido, porque a gente vai perceber que nesses textos aparecem algumas palavras que às vezes não parecem não ser muito próprias ali do falar de Francisco de Assis, comparando com outros textos, Porém, tem a centralidade da mensagem. Então pode ficar tranquilo, é considerado sim o escrito de São Francisco, uma fala de São Francisco, por isso está dentro dos escritos de Francisco de Assis, então porque usa expressões como prelado, servo de Deus, é o que eu acabei de falar, que não eram comuns no meio franciscano. As demonstrações são um bom resumo da proposta espiritual de São Francisco de Assis. É aqui que entra a importância de retomar esses textos, a importância da gente ir a eles e deixar que aí nasça, que a gente seja convidados ou lançados nessa corrente da espiritualidade, ou nesse rio
adentrar nessa escola da espiritualidade franciscana. Essa introdução e texto traduzido por Frei José Carlos Correia Pedroso, que foi um frade capuchinho, né? Tem aí vários livros aqui dele, nesse site mesmo que nós estamos aqui usando para esse estudo, tá? Se você se interessa, porque a espiritualidade franciscana, a gente não é simplesmente a gente ir até as fontes, né? É o principal, mas também tem tantos outros frades, né, teólogos, os especialistas em espiritualidade, que foram redigindo, foram ajudando na reflexão, construindo a verdadeira escola de espiritualidade. Então, o Frei José Carlos Correia Pedroso escreveu vários textos, livros, que a Ordem Franciscana Secular, a formação inicial dos frades, usam, né, como fonte, né, como numa linguagem mais atualizada de nosso tempo, a gente pode aí aprofundar. Muito bem, eu espero que vocês tenham entendido assim esse início. Então vamos ver a primeira admoestação. Vamos de forma muito tranquila, tá, gente? Talvez aqui seria interessante se você sentir que é cansativo ver todo o vídeo de uma vez, então você vai fazendo pausas, né? Pega 15 minutos um dia, depois pega mais 15 minutos outro dia, né? Agora, se você tem um tempo, você fala, não, vou te dedicar uma tarde para eu estudar. Então, pode ser que você leia, né, e acompanhe aqui comigo a admoestação. Vamos lá, admoestação 1. Percebam aqui, gente, que é a proposta muito boa do site, da tradução, que de um lado, aqui do seu lado, não sei se é direito ou esquerdo, não sei como que você está vendo isso, mas da parte aqui, o texto original em latim, né? Quem quer aprofundar, entende um pouco, pode também aí comparar, né? Mas quem não tem, gente, não se preocupe, né? Deus vai nos guiar, vamos com fé e esperança, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Deixa eu ver se 75 dá, vamos ver. Porque eu vou ficar só com essa parte aqui em português. Vou aumentar um pouquinho. Eu acho que dá. Acho que sim, tá bom, né? Senão vai sumir atrás da minha imagem. Então tá, admoestação 1, exortação. O que Francisco de Assis falou a seus frades reunidos, às pessoas ali reunidas neste capítulo? Vamos aí perceber? Acompanhem comigo. Aqui vamos fazer uma leitura e vamos refletindo a partir do texto, tá? Então não tenha pressa, não é uma questão só de ler, tá? Diz o Senhor Jesus a seus discípulos: Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você perceba que o texto é dividido também, como que na Bíblia, né, por números. Então, esse texto aqui foi dividido depois por número para facilitar. Então, já no primeiro, número 1, a gente percebe quem é a fonte, a origem, o início, a estrada, a senda, o percurso, aqueles que decidem partir em seguimento a Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo? Que é caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Francisco sempre usando da palavra de Deus. Você pode perguntar assim: eu quero sou devoto, né? Ou sou um admirador, ou sou franciscano e quero amadurecer. Ou você quer ser franciscano. Seja um homem, uma mulher bíblico, no sentido de sempre meditar e estudar a palavra. Ser franciscano não quer dizer simplesmente dizer: Francisco, rogai por nós, viu? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Nem simplesmente levar os animais para a bênção lá no dia de São Francisco de Assis. Isso a gente faz, mas isso é muito pouco, né? Isso não quer dizer que a gente é franciscano, né? Franciscano é aquele que se dedica à vida de oração, de meditação e de estudo da palavra. O estudo bíblico, leitura mesmo, e o estudo.
Se conhecesses a mim, também conhecerias certamente meu Pai, e desde agora o conheceis e o viste. Francisco, repetindo sempre de novo as partes bíblicas. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e basta para nós. Diz Jesus: tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe: quem me vê, vê também meu Pai. Aí você pode estar perguntando assim: uai, Frei, mas você está falando que é uma demonstração de São Francisco, e São Francisco está simplesmente fazendo recortes da palavra, da Sagrada Escritura. Isto mesmo, né? Vamos com calma. Percebam que Francisco é um homem bíblico. O que ele está falando aqui? Qual foi intitulada essa demonstração? O corpo do Senhor. Sobre o corpo do Senhor ele começa a falar: Jesus, caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou tanto tempo convosco que não percebeis, né, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Pois bem, vamos chegar lá. Diz Jesus: tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê também o Pai. O Pai habita uma luz inacessível, e Deus é Espírito, e a Deus nunca ninguém viu. Por isso, não pode ser visto senão em espírito, porque é o espírito que vivifica, a carne não adianta nada. Muita calma nessa hora, né? A gente tem que fazer um esclarecimento aqui muito básico. Eu sei que a maioria de vocês já sabem disto, mas a gente precisa talvez aí alertar alguns desavisados, né? O que é espírito? Vou deixar você pensando um pouquinho, tá? O que quer dizer espírito? E perceba que espírito aqui está em oposição à carne. É o espírito que vivifica, a carne não adianta nada. O que você entende por isso? Eu vou te deixar aí alguns segundos pensando. Seria bom você escrever aqui: Frei, eu pensei isso, isso e isso, né? Aqui embaixo. Inicialmente eu pensei isso antes de você explicar. Tá, deixa aí, porque isso não serve, viu? Não tenha vergonha não, isso serve para ajudar a gente, ajudar o outro que não está entendendo, né? Espírito, gente, não é uma alma vagante, não é o filme de terror, não é o Gasparzinho, né? Não é nada, tem nada a ver com isso. Não é essa visão assim, talvez mais superficial, espírita, né? Não é isso também. Tira isso da cabeça, né? Não é oposição entre corpo e espírito, ou corpo e alma, como se a minha alma fosse possível ser separada do meu corpo, tá? Não é isto. Não é isso. O que vivifica? Buscai as coisas do alto, buscai as coisas celestes, não as coisas terrestres. O que são as coisas terrestres? O orgulho, a ganância, né? O esquecimento de Deus. Isso são as coisas da carne. Da carne não quer dizer corpo, não quer dizer simplesmente perversão em relação ao comer, à sexualidade. Não é isto, né? Nesse sentido de oposição entre espírito e carne. Porque pode ser que alguém desavisado entenda que carne seria as coisas materiais que nós materiais, o corpo material, a vida neste mundo, ela deve ser rejeitada em nome de Deus. Depois que a gente morre, né, vai para o céu. Não é isto, pelo amor de Deus, isso é uma visão anticristã, na realidade, tá? É anticristo mesmo, tá? Essa visão é anticristã. Por quê? O Senhor encarnou, né? Ele assumiu. Deus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, desculpa, né? Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Espírito não quer dizer fora do físico, não quer dizer em oposição ao físico. Nosso corpo, nosso corpo no sentido eu que sou corpo, tanto posso fazer o bem como fazer o mal. Quando eu faço o mal, eu faço os desejos da carne, ou seja, os desejos do egoísmo, né, do meu egoísmo. Aí eu vivo para mim mesmo e não para Deus. Aí é viver de acordo com a carne. Então, tudo aquilo que eu busco por mim mesmo, no meu egoísmo, não adianta nada, né? Não serve para nada.
Tudo é passageiro. Um exemplo, né? A gente quer acumular coisa, acumular mais coisas, e quando a gente morre não leva nada para si, né? Mas a ganância faz com que aqui eu me anule perante os outros, até perante mim mesmo. Então, carne é o quê? Não fazer a vontade de Deus. Espírito é fazer a vontade de Deus. Então, seguir os impulsos do Espírito é buscar fazer a vontade de Deus. Seguir os impulsos da carne é buscar fazer a própria vontade. Mas nem o filho, no que é igual ao pai, é visto por alguém diferente do pai, diferente do Espírito Santo. Então é o próprio Deus que se revela. Por isso, todos os que viram o Senhor segundo a humanidade e não viram e creram segundo o Espírito e a divindade, que ele era o verdadeiro Filho de Deus, foram condenados. Aqui, gente, o que condenados, né? No sentido assim, olha, estavam cegos, viram o Senhor com os olhos, mas não perceberam o Espírito, o que movia Jesus, né? Quem movia e quem era ele, né? Alguns perguntavam, não sabiam diferenciar, né? Peraí, você está fazendo as obras de Beelzebul, né? Mas peraí, Jesus, né? Vocês estão falando que eu estou servindo a Beelzebul se as minhas obras são boas? O que Jesus está questionando? Vocês não são capazes de discernir o que é bom, o que é mal? Vocês não conseguem discernir o que é do Espírito, o que é da carne? Né? Eles não sabiam. Por isso, esse não saber é justamente... aqui o condenado não quer dizer, gente, de morrer e ir para a condenação. É claro que isso, né, pode acontecer, né, vamos dizer assim, no sentido... se não há aceitação de Deus, né, a rejeição de Deus. Mas quer dizer já na vida. Condenados a si mesmos, né, a si mesmos. E aí, se vai ser condenado no sentido futuro, né, no sentido depois daí, nós não sabemos, né? Assim também agora todos os que veem o sacramento, do corpo e sangue do Senhor, pelas palavras, que se consagra pelas palavras do Senhor sobre o altar, por mão do sacerdote, na forma de pão e vinho, e não veem e creem segundo o Espírito e a divindade, que é verdadeiramente o Santíssimo corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, foram condenados. Então, assim, é o que não consegue adentrar neste modo de ver do Espírito, né? Do modo de ser de Deus mesmo. Então, assim, se perde. Pode acontecer, gente, olha a coisa, tanto que é difícil, quando a gente não tem uma boa, vamos dizer, uma boa catequese, né? Pode ser que mesmo eu falando que adoro o Senhor, que, né, faço adoração, a gente prende o Senhor, né? A gente não consegue perceber que ali está o Senhor e que isso transborda na sua igreja, né? Mas quando a gente age simplesmente pelo desejo de estar feliz, estar bem, ser abençoado, ser gostoso, né? Que somente eu e Deus, e nós não conseguimos relacionar a Eucaristia com o mundo, ou seja, eu sou alimentado ali por Deus e preciso ir alimentar o mundo. Quando eu não percebo isto, eu não estou no Espírito, eu não estou na corrente do Espírito, eu estou no corrente do egoísmo, porque eu só quero Deus para mim, para minha satisfação. Então eu não reconheço o Senhor, por mais que eu adore, que falou, Jesus, obrigado, louvado seja o Senhor, glórias para sempre. Mas se isso não faz com que eu viva lá fora, né, no mundo, onde eu trabalho, na família, na igreja, então essa Eucaristia, esse corpo do Senhor, é visto na carne, né, é visto de forma egoísta, de um bem pessoal apenas. E aí não é aquilo que o Evangelho nos ensina, não é a proposta eucarística. Então Francisco aqui tem essa plena consciência, né? Como assim que a gente sabe? Porque ele vai até aqueles que sofrem, ele vai até a carne do mundo, né? A carne no sentido agora físico, sofrimento, né? Ele vai até lá, ele vai, encontra o leproso, vai cuidar do leproso, do doente, do pobre. Francisco é eucarístico, né? É um santo eucarístico.
Quando nós falamos que Francisco é um santo eucarístico, não estamos dizendo, olha, não estamos dizendo que ele simplesmente vivia lá com os leprosos e pobres, então não fazia adoração e aquilo é a adoração dele. Não, calma, né? Estamos dizendo isso não. Mas nem o contrário é verdadeiro, que só ficava lá adorando e não ia lá ajudar os pobres. Não, era vamos dizer, um perfeito equilíbrio. Por quê? Porque nascia ali da Eucaristia na vida dele e esse transbordamento, né, para a vida. Então não há cisão entre o que ele adora e o que ele adora na vida, né? Então não há cisão, não há essa separação entre oração e vida, Eucaristia e vida. Não, é assim, ó, né? Essa conexão, esse intercâmbio onde ele reza, adora, e aquilo ali faz com que ele tivesse consciência plena, plena no sentido, né, desse mundo ainda, né? Consciência profunda, que ele precisava viver isso lá fora, ser eucarístico. Pelo testemunho do próprio Altíssimo que diz: este é meu corpo e meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. E quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna aqui, eu estava conversando, só deixa eu pegar uma água aqui, porque vocês sabem, né? A garganta vai secando. A vida eterna aqui, gente, vamos tomar também muito cuidado. Vida eterna, céu, que mais? As coisas do alto. Tomar cuidado, porque não é desprezo pelo mundo. Repetindo, céu, vida eterna, a busca da vida eterna, a busca das coisas do alto, não quer dizer desprezo pelo esse mundo. Se nós fecharmos os olhos para este mundo e buscar só a salvação pessoal, nós não estamos sendo cristãos, né? Não estamos sendo franciscanos. Vamos fazer uma comparação. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode pegar aqui no nosso canal também, a gente estuda um pouco sobre Thomas Merton, aquele monge trapista, né? Que foi um monge trapista. E ele deixa bem claro, o monge que está lá enclausurado no convento, ele não foge do mundo não, né? Ele traz o mundo consigo, né? Ele se torna o coração do mundo. Quando a gente vai nas Clarissas é bem interessante, né? As Clarissas, né, do ramo franciscano, a segunda ordem, irmãs enclausuradas, só moram ali no convento, nunca mais saem, né? Só se quiser, né? Mas assim, elas querem ficar ali. E elas trazem na oração pessoal delas, comunitárias, toda a preocupação das comunidades, do mundo. Ou seja, eles não se separam nesse sentido de o mundo não presta, eu não quero saber, não quero nem ouvir falar. Não, eles rezam sobre o mundo. Quando eu falo sobre o mundo, é bem sobre mesmo, né? É de estar dentro do mundo, né? Estando no mosteiro, dentro do mundo, rezando, pedindo pela conversão, a misericórdia de Deus sobre todos. Então, se traz, então o espiritual, a vida eterna, o céu, vida de oração, tudo está relacionado às coisas, preocupações deste caminhar da igreja peregrina. Igreja peregrina. Todos os outros que não têm o mesmo espírito presumem recebê-lo, come e bebe a própria condenação. A condenação aqui, gente, sempre entendi nesse sentido, viu? Que não entendem nada, estão cegos, né? Estão caminhando como os cegos lá né? Que um cego e outro cego, né? Aquela comparação do evangelho. Então só pode cair no buraco. E já está no processo de cair no buraco. Não é uma coisa de condenação quando a gente pensa assim: eles vão ser condenados lá no futuro, né? Quando morrer. Não. Já estão nesse processo. Porque Deus castiga, Deus pune. Não, gente, calma, muita calma nessa hora, né? Não é isto. É a própria pessoa que está perdida de si mesmo.
né? O caminho errado aí gera sofrimento no ser humano, gera sofrimento no homem e na mulher. O que Deus não quer é porque o pecado, porque gera o sofrimento, né? Se você tem alguém na sua família, você fala isso, né? Tá precisando fazer uma dieta e aquela pessoa não está dando conta, às vezes precisa de ajuda mesmo, né? De uma terapia, às vezes de um medicamento, e você fala para ela, olha, não come, né? Isso não, você está com pressão alta, diminui esse sal, não vai tomar vinho agora, porque isso pode subir sua pressão, etc. E tal. Ou às vezes a glicose, né? Tem aqueles problemas da diabetes e tal. Não faz isso, né? A pessoa faz o ato errado de comer aquele bolo que está ali em cima da mesa, que não devia comer. Aí você fica assim, não faz isso. Este erro da pessoa, né? Por que você fica preocupado? Porque ela cometeu um erro, mas aquele erro vai fazer ela sofrer. Se você ama essa pessoa, você não quer que ela faça aquilo, porque aquilo faz ela sofrer. Assim também é Deus conosco, né? Por isso que o pecado, Deus não quer o pecado, porque vai levar o homem a sofrer, e a mulher, né? Por isso, filhos dos homens, até quando tereis um coração pesado? Porque não conheceis a verdade e credes no Filho de Deus, né? Por que nós mantemos o nosso coração fechado, endurecido, né? Muitas vezes o nosso coração é duro. Eis que se humilha, o Senhor se humilha diariamente quando veio no trono real ao útero da Virgem. Vem diariamente a nós, Ele mesmo, aparecendo humilde na espécie do pão e do vinho. E lembre que o pão e o vinho, nós vamos ver isso mais na frente, está extremamente relacionado, está totalmente relacionado, né? Tem tudo a ver com a palavra que é anunciada. Aqui eu comparando na celebração eucarística, né? Quando ali na hora da consagração a gente tem toda aquela reverência, a gente deve ter a mesma, olha só, a mesma reverência com a palavra que foi dita antes, né? A primeira leitura, salmo, evangelho, com a palavra em casa, o texto bíblico, né? A leitura, a meditação. Não vamos esquecer disso, viu? É a mesma reverência. Se você está com dúvida, vai lá no Catecismo da Igreja Católica. Desce todos os dias sobre o altar, diariamente, nas mãos do sacerdote. Então aqui, gente, é a ação de Deus na mão, né? Ou seja, por graça de Deus, passa pelo sacerdote. Não é o sacerdote em si, nós damos graças, né? Pela resposta ao chamado de Deus que esses homens deram, que nós demos. Porém, não é o sacerdote que é o santinho, né? O bonzinho. Calma, né? É o quê? É Deus mesmo que age por ele, né? E como se mostrou aos santos apóstolos em carne verdadeira, assim também a nós agora no pão consagrado, né? Ele se mostra a nós diariamente no pão consagrado, em suas palavras e no pão consagrado. Já estou adiantando aqui o que a gente vai ver lá na frente, né? E como eles, com a visão de sua carne, né, só viam a carne dele, mas criam que era Deus contemplado com os olhos espirituais, ou seja, viam e perceberam a ação de Deus nele. Assim também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos corporais, vejamos e creiamos firmemente que é o seu santíssimo corpo e sangue vivo e verdadeiro. E deste modo, o Senhor está sempre com os seus fiéis, como ele mesmo diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Precisamos bastante assim aprofundar, porque quando nós vemos esse texto, olhamos para esse texto, talvez o que nos falta hoje, o que nós precisamos é aprofundar. Isso é uma coisa muito séria entre os católicos, né? Franciscanos nem falam, né? Pelo amor de Deus, se você é franciscano, se você não é estudioso da Bíblia, se você não é um leitor, quem medita, você não é bem franciscano não, tá? Não tenta se enganar a si mesmo, porque, né, o pior é eu enganar a si mesmo, mentindo para si mesmo. Eu pertenço ao FS, eu sou frade capuchinho, eu sou frade menor, mas não medito e nem estudo a palavra, meu irmão. Pode ser frade ou pode ser irmão, simplesmente porque pertence
aquele grupo, aquela instituição. Mas carismaticamente, olha, você está anêmico, né? Não adianta a gente falsificar, né? Falta muito nós o estudo da palavra, a superação dessa divisão entre corpo e alma, que é muito forte na nossa mente. Uma mentalidade assim, um pouco próxima à mentalidade espírita, kardecista, né? Isso não quer dizer, eles são pessoas que não merecem a salvação, não é nada disso. Eu estou dizendo que cada um precisa amadurecer na sua própria fé, né? Não podemos misturar as coisas, né? Que cada um se ali sente que percebe que é ali o seu lugar, né? Que precisa aprofundar e buscar sempre a verdade e a experiência cada vez mais profundas. Então cabe a nós, né, fazer essa parte. Estudo bíblico, também a superação dessa divisão corpo e alma. A gente precisa voltar à visão do homem e da mulher bíblicos, né? Ou seja, que nós somos um todo e que a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, que nós adoramos e recebemos, transborda, né? Celebramos juntos e isto transborda no cuidado do doente, né? No que é o próprio Cristo diante de nós, dos leprosos de hoje, na confiança, na misericórdia com as nossas lepras, né? Com nossas fraquezas. Somente assim nós podemos falar que nós somos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Olha só, lá aquela passagem da Samaritana. Onde que nós devemos adorar? É somente traduzindo para hoje, né? Lá fala somente no templo em Jerusalém. A gente não pode dizer assim, somente no templo da igreja? Não, né? Essa adoração, ela transborda. Isso que eu acabei de dizer não quer dizer, espero que vocês não façam recorte, tá? Eu espero que a gente entenda. Isso não quer dizer que a adoração não é importante, né? O que nós praticamos, o que nós vivemos na liturgia. Mas a liturgia, que é um serviço da igreja, é para sermos configurados a Cristo. E o que Cristo faz? O que ele fez? Ele veio para libertar os cativos, ele veio para cuidar da viúva, do órfão, para mostrar o verdadeiro caminho de Deus. É isso que nós também devemos viver e fazer, né? Talvez eu e você sintamos, depois dessa leitura, desse estudo da Admoestação 1, essa necessidade da gente ser mais bíblico e superar realmente essas ideias dicotômicas, né, divididas, e retomar, né, a nossa fé, a base da nossa fé, Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, encarnado, veio, assumiu a nossa condição, viveu em tudo a nossa condição, menos a desobediência. Vale muito, gente, retomar o texto, ler ponto por ponto. Dá pra gente fazer um retiro, viu, dessa admoestação primeira, tranquilamente. Dá pra gente fazer um retiro de um final de semana, só com essa admoestação. Mas espero que tenha te ajudado, você que é franciscano, admirador, né? Se puder partilhar o vídeo, né? Também dá um joia para... Não é só para mim, tá? Porque aqui a gente não ganha nada, né? No sentido financeiro, mas é para que o YouTube também ofereça esse vídeo para outras pessoas e aí a gente espalhar mais o conhecimento, a espiritualidade franciscana. Tá bom? Até mais, com Deus. A gente vai fazendo assim, viu? De tempo em tempo vou aqui apresentando as admoestações e vamos fazer de forma bem tranquila. Eu vou tentar falar até um pouco mais devagar, né? Porque para a gente meditar. Se você ficou aqui até o final, parabéns, né? Que Deus te conserve, porque hoje em dia é difícil no YouTube, né? Que as pessoas querem ver coisas rápidas. Vamos amadurecer aí, vamos dedicar a reflexão. E como diz um frade aí,
já falecido, Deus o tenha. Vamos queimar bastante as pestanas, né, os olhos, indo direto nessas fontes que para nós é muito significativo. Gente, tchau, com Deus, abraço e até mais. Tchau.